Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso curso de introdução ao desenho realista. Hoje eu quero falar sobre como você pode traçar o seu desenho antes de trabalhar o sombreamento. Bom, antes de ir para a videoaula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe em todas as redes sociais aí. Vamos lá. Bom, agora aqui, então, a gente vai começar a parte de traço. Quando eu comecei a fazer esse estilo de desenho realista, eu fazia a mão livre, mas logo eu fui percebendo que era muito difícil manter as mesmas proporções copiando um retrato à mão livre. Então eu comecei a trabalhar com linhas diretrizes que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, olha só, aqui eu tenho um olho e eu vou copiar esse olho nessa outra folha usando linhas diretrizes. Como que eu faço isso? Eu traço linhas que me auxiliam ou que me dão parâmetro para que eu consiga copiar o desenho. Então, por exemplo, eu fiz essa linha aqui na horizontal, agora faço uma outra linha na vertical. E aí depois, através dessas duas linhas, horizontal e vertical, eu copio esse olho aqui, fazendo também uma linha vertical e outra horizontal. E aí, tendo então esse traço feito, eu vou usar uma outra folha para medir esse olho. Como que eu vou fazer? Eu pego as medidas tanto na largura, né, aqui, ó, pegando daqui aqui, que é nessa linha horizontal, aí eu marco o fim do olho aqui, ó. Se eu quiser marcar mais ou menos o fim dos cílios, eu marco. Tudo que eu quiser marcar nessa linha, eu consigo. Mas, claro, eu sempre tenho que usar o eixo aqui, ó, a linha vertical, como referência. E aí, a partir daí, eu marco tudo que cruza com a linha horizontal. Ou seja, marquei tudo aqui e aí eu venho e coloco a linha com a linha vertical com a linha vertical e aí eu lanço os detalhes aqui que eu quero de medidas. Então tá tudo marcado aqui, bem clarinho. Aí pego a folha, uma folha qualquer, branca, e meço agora na altura. Então marco a linha horizontal, marco a parte de baixo do olho, onde ele termina. Se eu quiser marcar aqui dos cílios, eu marco aqui, ó, essa parte. Vamos dar uma levantada aqui para ver se é isso mesmo. É aqui. Marco a parte da pálpebra, ou seja, tudo que cruzou com a linha vertical, eu marco. E aí jogo aqui a linha com a linha, né, o eixo principal aqui. Marco a linha de baixo, os pontos, né, ponto de baixo, o outro onde vai nascer os cílios e da pálpebra aqui, ó. Então pronto, dentro dessas referências aqui eu vou trabalhar a medida desse olho. E aí como que eu faço? Eu vou olhando e vou tentando copiar o mais parecido possível, ou seja, eu vou ligando os pontos. Lembra aquela brincadeira de ligando os pontos? Ou seja, através da folha eu marco e depois eu venho unindo. Aqui, ó, eu tenho que reparar quando ele passa, que foi onde eu marquei, logo depois ele continua descendo, faz um bico aqui e vai descer. Então, aí vem da minha percepção, ou seja, esses pontos é apenas para me auxiliar, para eu não desenhar na folha totalmente em branco e eu acabar ficando perdido no espaço em branco da folha. Então aí eu vou traçando, ligando os pontos aos poucos, sem pressa, porque eu realmente quero fazer algo bem parecido com aquilo ali que eu tô vendo. Então aí eu vou copiando as curvas, vou atentando aos detalhes, cada pedaço desse separadamente. Aí agora, na hora de fazer o olho aqui, ó, a íris, tem que prestar bem atenção para que fique bem redonda. Aí, tá vendo? Só olhando ali. E a partir dessas linhas, eu ganho parâmetro, né? Eu começo a ter uma referência de medida, eu não fico totalmente perdido. E aí eu vou copiando os detalhes. Ali tem um quadradinho, aqui tem outro. Porque fazer um retrato totalmente à mão livre é muito difícil, é muito comprometedor para que fique idêntico. Sempre escapa algum detalhe. E assim a gente acaba se sentindo mais seguro. Aqui vai ser a linha onde vai vir os cílios. Eu não vou aqui me ater a essa parte de cílios, porque não é o propósito desse vídeo. Esse vídeo aqui é mais para explicar para você como funciona o lance das medidas. Aí aqui, ó, os cílios, eu vou
puxar até onde eu marquei, ó. Lembra que eu marquei aqui? Ou seja, eu já sei que os cílios vai vir aqui, ó. Então, ou seja, isso me dá bastante segurança para depois eu ir trabalhando aqui, ó. Claro que na hora de fazer o acabamento, eu vou fazer algo bem mais trabalhado aqui na parte de cílios e tal. Aqui eu tô fazendo a grosso modo só para poder finalizar mesmo a explicação. Por que eu vou indo e voltando, eu não traço de uma vez? Porque eu estou comparando, eu estou olhando, eu vou tentando imitar aquilo que eu estou vendo. Ó, aqui, por exemplo, já é um pouquinho mais alto. Então aí depois eu apago essa linha de baixo. Isso tudo aqui eu faço no papel sulfite, porque depois eu posso passar para o papel Canson, papel Fabriano ou qualquer outro papel que eu for usar. Eu já passo todo o traço limpo. Tudo que tinha que apagar, construir, refazer, marcar, eu fiz aqui num papel mais inferior, só para poder tirar as medidas mesmo. E assim eu me sinto mais à vontade, né, para poder fazer os traços de maneira mais solta, tá? E aqui tá feito através da linha diretrizes, ou o que eu chamo de linhas diretrizes. Agora vamos conhecer outro método. Bom, o outro método seria o decalque. Decalque nada mais é que uma folha de papel sulfite e grafitada do outro lado. Ou seja, eu peguei um grafite da graduação 2B, pode ser até outro, tá? Pode ser 4B e pintei tudo aqui, grafitei tudo, depois peguei um pedaço de papel higiênico, passei para tirar o excesso e ficou essa folha toda grafitada que eu uso-a como se fosse um papel carbono. Aí eu vou te explicar o que você vai fazer. Aqui eu tenho o olho, de novo, que eu quero desenhar. Agora eu quero fazer nessa folha, só que ao invés de usar o método das linhas diretrizes, eu vou usar o decalque. Como é o decalque? Eu coloco a folha por cima, a folha da minha referência por cima da folha que eu quero desenhar. Pode ser qualquer folha, Canson, Fabriano, lana, qualquer papel. Coloco aqui em cima, certinho, colo, para que eu deixei um espaço aqui, ó, entre a folha de cima e a de baixo, e colo uma sobre a outra. Uma tá presa à outra, e aí eu venho com essa folha, pego essa parte do grafite, viro para baixo, isso é importante, tá? Levanto essa, coloco essa aqui no meio, vou colocar um pouco mais para baixo porque o olho tá bem aqui, né? E abaixo. Então beleza, o que eu tenho aqui? Uma espécie de carbono, de papel carbono. Aí você pode me dizer, e por que você não faz com papel carbono? Porque não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, o papel carbono não é possível apagar, esse aqui por ser grafite, se errar é só apagar. E aí eu vou traçar por cima, e aqui eu venho com um lápis H, porque é um lápis mais duro, e aí eu vou traçar por cima para fazer o desenho aparecer na folha de baixo. Eu não coloco muita força, porque senão eu marco demais a folha de baixo, e também não posso colocar pouca força, porque senão não sai. O ideal é você fazer e ir olhando a folha de baixo para ver o resultado, ver o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou traçando. E aí você pode dizer, ah, mas aí assim não é desenhar, assim é só tirar o traço. Olha só, o nosso interesse é desenhar fotografia. Então, para você pegar métodos para que você consiga fazer um traço preciso, a mão livre não vai ser. Então, você pode usar o recurso que você quiser. Por isso, eu estou mostrando aqui as linhas diretrizes, essa outra, depois eu vou mostrar a mesa de luz. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou te dando opções, você copia da forma como você achar melhor, tá? E aí aqui eu vou traçando, tudo que eu traçar aqui vai sair na folha de baixo. Isso aqui é legal porque te ajuda a ganhar muito tempo para depois você trabalhar a sombra do desenho, ou seja, você coloca o foco do seu trabalho mais na sombra. E não é tão simples quanto parece, tá? Muitas vezes as pessoas vê colocando por cima, acham que é, isso aí qualquer um faz. Não, não é qualquer um. Se fosse qualquer um, tava todo mundo fazendo. E teria a internet lotada de bons trabalhos, porque qualquer um faria, né? E não é bem assim. Você pode colocar por cima, tirar o traço, mas e depois? Depois o sombreamento é na raça. O sombreamento é você olhando e tentando fazer igual mesmo, que é outra coisa que a gente vai falar mais pra frente aqui nessas aulas.
Então, ó, você vê que eu vou virando, por isso eu não colo na mesa, isso é importante, não colar na mesa. Você cola uma folha na outra, só, tá? Aqui. E tá aí o trabalho riscado, ok? Através do decalque. Agora vamos ver a mesa de luz. Bom, agora aqui a gente tá com a mesa de luz. A imagem tá um pouco escura, porque eu escureci realmente um pouco o ambiente aqui onde a gente tá. Porque a mesa de luz é uma chapa de LED, né? Tem LED aqui dentro e que a gente acende essa imagem. Mesa de luz tem várias, tem com lâmpada fluorescente, tem com outros tipos de estrutura, né? Que pode ser em formato de uma mesa, em formato de uma caixa. Eu particularmente desenhava sobre uma gaveta. Eu abria uma gaveta da minha cômoda, colocava uma chapa de acrílico branco em cima e colocava uma lâmpada embaixo. E aí quando eu acendia a lâmpada, acontecia isso, tá? Ficava desse jeito. E aí o que acontece aqui? Eu coloco o papel aqui e a folha que eu quero desenhar. Eu vou colocar por cima e aí o que acontece? A imagem atravessa e eu a vejo aqui. Diferente do decalque, eu coloco ao contrário, né? O decalque eu coloco a referência por cima da folha que eu quero desenhar. Esse aqui eu coloco a folha que eu quero desenhar por cima da referência. E aí a luz que está embaixo atravessa e eu consigo fazer aqui ou tirar o traço que eu preciso para o desenho. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver vários artistas que usam isso, tá? Eu confesso que quando eu descobri o uso disso aqui, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu comecei a achar que o pessoal não desenhava nada, que isso aqui era roubar e tal. Só que depois que eu comecei a trabalhar com desenho, eu fui vendo que era fundamental para a construção de fotografias e tal. Essa é uma mesa que não é tão barata. Você pode fazer uma, como eu fiz com a minha gaveta, né? Trabalhei muito tempo desse jeito, mas também usei durante muito tempo o decalque. O decalque não custa quase nada, é apenas uma folha sulfite com traçado atrás, suficiente para tirar o traço, ou seja, ele atende a necessidade a que ele foi elaborado. E aqui, ó, eu vou traçando, e aí se quiser dar uma olhada, só apagar a luz aqui. E tá aqui, ó, tá vendo? O traço vai saindo, acendo a luz. Aí você me pergunta, qualquer folha que colocar por cima a luz passa? Sendo branca ou creme, sim. Agora, papel preto não, né? Papéis mais escuros não. Mas não precisa ter uma mesa de luz para fazer o curso, tá? Não me venha com desculpas dizendo, mas eu não tenho a mesa de luz, então não dá para fazer esse tipo de desenho. Não. Dá para fazer, por isso eu estou mostrando outros métodos. A mesa de luz, digamos que é uma forma mais moderna. Eu mesmo tinha uma mesa grandona, depois aderi essa de LED, essa aqui é da Tridente, tem no site da Companhia do Papel, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E tá aqui, ó, o trabalho. Vamos clarear um pouquinho a imagem aí. Então, usei esses 3 métodos, que é linhas diretrizes, decalque e mesa de luz. Na próxima aula, domingo que vem, a gente vai falar sobre os fundamentos do sombreamento, como que eu faço os degradês para dar volume e profundidade ao desenho. Não perca, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acompanhe a nossa série todo domingo às 8 horas da noite. Até mais!